O baile lá na roça foi até o sol raiar, a casa estava cheia, não se podia entrar. Estava tão gostoso aquele reboliço, mas é que o sanfoneiro só tocava isso. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva. Na hora de ir pro altar, eita, Pedro é arretado. Esse Pedro, como é que foge com a noiva assim na hora de ir pro altar? Oi, crianças! Estou sim em ritmo de festa junina. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós estamos no mês de junho e eu adoro, amo festa junina. Aquele friozinho, aquela fogueira aquecendo os corações, aquelas comidas gostosas, canjica, bolo de milho, pamonha, oxe, meu Deus do céu, cuscuz branco, leite condensado. Quem não gosta, fala aí, o que mais que você gosta da festa junina, hein? Eu adoro aquelas roupas bonitas, né? Todo mundo bem vestido, de bota, né? As meninas de vestido, arrasando os corações. Quem gosta aí de festa junina? Eu adoro, e você? Infelizmente, a gente não vai poder ter festa junina esse ano, né? Na nossa escola, por conta da quarentena. Mas eu não poderia deixar de passar, não poderia deixar passar em branco essa comemoração tão especial e que faz parte da nossa cultura. Você sabia que antes, bem antes da igreja associar a festa junina a dias de santo, né? Santo Antônio, São Pedro, São João, antes disso, as festas juninas já existiam, eram as comemorações que as pessoas que moravam na roça faziam, festejando a colheita. É por isso que hoje a gente ouve falar assim, festa da colheita, festa do milho, festa do tomate. São as comemorações, as festividades para agradecer e festejar mesmo, comemorar a colheita, que por muito tempo era a atividade que predominava no Brasil. Vocês lembram que as populações começaram a se formar, né, com as festas, né, no interior, com a agricultura, com a prática da agricultura. Foram as primeiras atividades. E aí, todo ano, tinha aquela época lá, que geralmente era em junho, julho, que se festejavam, não só aqui no Brasil, mas a história da humanidade é assim, né? Se festejavam a festa das colheitas, do trigo, né? O do milho que eu já falei, da uva. E até hoje, o pessoal que mora no interior também festeja. E acabou que a festa junina chegou também nas cidades, trazendo um pouquinho dessa cultura da roça para o povo da cidade, para o povo urbano poder conhecer e viver também. Vamos lá? E hoje, na nossa aula de português de número 63, eu trouxe um poema que a gente vai ver um pouquinho com cara de roça, hein? Vamos lá? Precisa de lápis e borracha não, só acompanha. Bom, a nossa aula, eu trouxe uma leitura para a gente interpretar, é um poema, e é um poema de Elia José, que o título é A Moda Caipira, ou seja, tem tudo a ver com esse tema que a gente está, o período que a gente está vivendo aí de junho, julho, onde tem as festas caipiras no nosso país. É um texto, como eu falei, de Elia José, e ele diz assim, vamos ler? A Moda Caipira, para Sônia Junqueira, pela parceria e amizade. Ou seja, Elia José escreveu em homenagem à sua amiga Sônia Junqueira, que também é uma autora, uma poetisa aí, que faz também muitos poemas, é também uma autora brasileira, tem muitos livros escritos infantis. Vamos lá.
O mosquito camutuca, no combina. O mosquito pula e a mutuca empina. O pato capata no afina. O pato come grama e a pata, que coisa fina. O gato com o rato vive numa eterna luta. O rato vai comer queijo, vem o gato e insulta. O galo com a galinha não parece casado. A galinha vai atrás dele e o galo sarta de lado. O pavão com a pavoa, mas parece moleque. A pavoa passa raiva e ele só abre o leque. O macaco com a macaca não parece que se ama. Ela pede um abraço, ele dá uma banana. Eu mais um C combina, que dá gosto de ver. Eu escrevo essas poesias e você cuida de ler. É um conto de encantamento, escrito em Belo Horizonte, da Formato. Formato é a editora, de 1996. É um dos poemas de Elias José. Você deve ter reparado uma maneira diferente, aí uma escrita diferenciada. Você percebeu? Percebeu a maneira que a tia Georgia leu? Eu li exatamente como está escrito. Por que será que está escrito desse jeito? Ele parece o quê? Essa linguagem, essa maneira de falar, será que é a maneira de algum povo falar? Por que será que Elias José escreveu esse texto, esse poema, desta forma? Vamos ver? Olha aí. O poema ele não segue as regras gramaticais da língua portuguesa. Com base nessa informação, responda. Por que você acha que o autor escreveu dessa forma? Elias José ali, como diz que é a moda caipira, ele quis fazer um poema à moda caipira, com sotaque caipira, com um jeito de falar caipira. Um texto aí como dizem, a moda caipira. Quando ele fala, ó, e o galo sarta de lado, percebam? Quando ele fala, vamos ver outra aqui. Ó, eu mais você combina. Bem parecido aí com o dialeto, com a linguagem caipira. Então, eu acho que ele quis, na verdade, retratar bem a moda, a forma caipira de se falar. Além disso, ele está falando, em cada estrofe, ele fala de quê? De uma dupla, né? Digamos assim, de um casal, seja de amigos, seja um casal casado mesmo, como aqui quando ele fala que não parece nem casado. Ó, o galho e a galinha não parece casado. A galinha vai atrás dele e o galo sarta de lado. Ou quando ele fala aqui do gato e o rato, que parecem dois amigos que vivem brigando, né? O gato com o rato vive numa eterna luta. O rato vai comer queijo, vem o gato e insulta. Então vamos lá responder? Por que você acha que o autor escreveu dessa forma? Para imitar o dialeto dos caipiras. A maneira, o sotaque, a maneira que eles falam. Qual foi o dialeto usado pelo autor nesse poema? O dialeto caipira, acabamos de falar, né? O dialeto caipira, das pessoas da roça, as pessoas que moram e vivem no interior. Você já reparou que cada região tem uma maneira diferente, mesmo dentro do Brasil, de falar? Se fosse um dialeto aqui, a moda do carioca, do Rio de Janeiro, geralmente provavelmente a gente ia puxar para o chiado, né? O mosquito com a mutuca, né? Mosquito, geralmente o carioca fala assim. Observe esses dois grupos de palavras. Da primeira coluna são escritas de acordo com as regras da ortografia: mosquito, gato, rato. E da segunda coluna estão escritos
de forma como aparecem no texto: mosquito, gato e rato. Ok? Letra A. Qual das colunas contém as palavras que lembram mais o nosso modo de falar? Como é que a gente fala? A gente escreve como a gente fala? A segunda coluna foi escrita do jeito que eles falam. Então, o modo de falar é da segunda coluna e a maneira certa de escrever é da primeira. Conclua. O nosso modo de falar sempre corresponde ao modo como as palavras são escritas? Não. Muitas vezes escrevemos de um jeito e pronunciamos as palavras de outro jeito. A gente às vezes fala escola, mas se escreve escola, com E e S. Se a gente fosse, por exemplo, escrever escola como a gente fala, muita gente ia escrever com I e com X. Escola. Estojo, escada. E não é, né? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de escrever, porque para não escrever do jeito que a gente fala. Porque às vezes a gente fala, nossa pronúncia é diferente. Ok? Gostaram do texto? A gente não acabou, não. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre esse texto, fazendo a interpretação e vendo algumas coisas de gramática nesse texto, até porque ele foi todo escrito da forma em que os caipiras falam e acaba sendo uma maneira errada de escrever, né? Um modo correto de se falar, correto porque é o sotaque deles, cada povo tem o seu sotaque, mas na hora de escrever a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, eu te aguardo lá na outra videoaula, para a gente continuar os exercícios e, se quiser ir transcrevendo esses que a gente já fez para o caderno, legal. E aí, vocês continuam depois, na próxima videoaula, o restante dos exercícios, tá bom? Ana Rie, quando olhei a terra ardente,